como a gente disse, nós fizemos a primeira etapa que foi no dia 21 de outubro. No dia 21, nós fizemos apenas uma paralisação, uma greve geral, que era a paralisação do trabalho, para não se trabalhar, com uma parte complementar que era a manifestação de repúdio em relação ao assassinato de Paulo Guambe e de Elvino Dias. A segunda etapa, dia 24 e dia 25, foi a etapa relativa ao lema contra os raptos, contra os sequestros, contra o gás lacrimogéneo e contra as balas verdadeiras ao povo. Essa etapa já findou. A segunda etapa, hoje continuam alguns focos de manifestação, mas não era o dia. Amanhã também sei que alguns pontos vão continuar, mas a nossa ideia é que a terceira etapa da manifestação, porque são 4, vai acontecer, vai ser anunciado na segunda-feira com detalhes. Deixa-me só dizer aqui 2 coisas, ou 3. A primeira, diziam que os nossos jovens que estão na rua estão a vandalizar, estão a destruir bens públicos e privados. Agora está mais do que provado. São pessoas infiltradas nas nossas marchas, nas nossas manifestações, a fazerem a destruição de bens públicos e privados. Temos aí várias imagens, vários vídeos de elementos da própria polícia, vestidos a civil, que estão a destruir lojas, estão a destruir barracas, estão a destruir empresas. Temos vídeos sobre isso. Temos a própria polícia. Há um vídeo que se tornou viral da polícia que estava a sair do BTR ou do blindado e ir a atacar uma loja de um cidadão nacional. Inocente. Então, a própria polícia está a saquear, a própria polícia está a destruir bens públicos e privados. Isso deve ficar muito bem claro de que essa narrativa de que está a destruir bens são pessoas infiltradas e a própria polícia que está a fazer isso. Ponto número 3. Ficamos sem internet ontem, a partir das 13 horas. Ficamos sem internet, bloquearam a internet com aquilo que chama-se tecnicamente de redução ou diminuição da largura da banda larga, né? Redução da velocidade da internet ou o apagão, como se diz. Bom, isso no âmbito da lei, a lei de imprensa, a lei de acesso à informação, a nossa própria Constituição, fere aquilo que são as chamadas liberdades fundamentais, ou os direitos fundamentais dos cidadãos. O direito ao acesso à informação, o direito à expressão. Estes direitos são direitos que não têm a ver apenas com Moçambique. A Declaração Universal dos Direitos Humanos já coloca estes direitos como direitos primordiais, fulcrais, direitos preciosos para um ser humano. Portanto, o direito à expressão, que é o direito que você tem de receber informações, ou a diversidade de informações, de opiniões, numa certa sociedade em que você está inserido. E o direito também de poder emiti-las no âmbito da lei. Esse é o direito à expressão. Foi cortado. E não pode aparecer nenhuma operadora, nem a Vodacom, nem a MCL, nem a Movitel, ou qualquer outra que tenha direito, que tenha o privilégio ou competência para fazer a redução da banda. Não tem nenhuma competência para fazer. Nem o governo também não tem competência para fazer. Tem que ser uma entidade judicial ou então o próprio Parlamento, que tem, por última instância, a competência exclusiva de decidir sobre limitação de direitos ou por restrição de direitos. O governo por si só não pode tomar iniciativa de restringir ou de limitar o exercício de um direito fundamental. Portanto, significa que o próprio governo está a cometer violação de direitos humanos. É uma violação de direitos humanos a limitação ou apagão da internet. O que isso significa? Quando há uma violação de um direito humano, nós podemos fazer uso
da própria Constituição que diz que somos livres ou temos o direito de resistir a ordens ilegais. Vodacom, MCell, Movitel tinham o direito e a obrigação de resistir, de rejeitar todas as instruções que era para reduzir a banda larga, para reduzir a banda de internet para a população. Tinham a obrigação de o fazer. E chama a atenção às instituições de direitos humanos. É preciso que se processe o próprio Estado, é preciso processar essas três operadoras. Essas três operadoras ganham muito dinheiro com a população, os megas estão muito elevados, estão muito caros, o valor do crédito também está muito elevado, a população nem sequer tem dinheiro para o efeito, então tem a obrigação de cumprir com os seus deveres como uma entidade econômica, como um agente econômico que ganha dinheiro com as pessoas. Não pode restringir um direito das pessoas e ficar impune. Da mesma maneira que se eu tiver, por exemplo, um tchuna, se eu tiver, por exemplo, um crédito qualquer, quando chega a altura de pagar aquele crédito, eu pago. E se não pago, eu sou penalizado. Há multas, há juros. Significa que se eu falto a minha obrigação contratual com a minha operadora, eu sou penalizado. Então, se as operadoras faltaram ao seu direito, faltaram suas obrigações com o povo, quem paga? Essas operadoras têm que ser processadas. O Estado tem que ser processado. Temos que entender quem são as pessoas que deram esta ordem de fazer o apagão na internet. Aqui houve crime. Aqui houve violação de direitos humanos. É por isso mesmo que hoje, tomando em consideração que a própria população também tem o direito de resistir, tem o direito de desobedecer, a desobediência civil quanto à violação de direitos, a população já está a dizer, mais um dia de apagão, está aqui a correr a informação. Para mim até mandaram muitas mensagens a dizer que mais um dia que a MCell, Vodacom, Movitel apagarem intencionalmente a internet. A população diz, sobretudo agora que está a manifestar-se, vai ter que recorrer à desobediência civil, que é queimar as antenas todas, porque essas antenas estão onde? Estão nos quintais da própria população. E a população diz que vai colocar fogo nessas antenas. Se é para ficar sem internet, então vamos queimar as antenas. E a população ainda ameaça que vai queimar os balcões dessas empresas. A população ainda ameaça que vai queimar as direções distritais e provinciais do Ministério dos Transportes e Comunicações. A população ainda ameaça que vai colocar fogo nas delegações provinciais do Instituto Nacional de Comunicações. Não obriguem o povo a ter que ir para vias radicais. Para que isso não possa acontecer, respeitem os direitos do povo. Respeitem as liberdades, os direitos fundamentais do povo. Não violem direitos do povo e depois quererem ficar impunes, quererem ficar numa boa sem nada vos acontecer. São empresas privadas, ganham muito dinheiro neste país, ganham milhões de dólares neste país, com o dinheiro do povo, não restringam os direitos do povo e depois pensarem que isso é tal e qual. Este é o problema que este país tem. Neste país, o Estado, são algumas entidades que acham-se no direito de violar a liberdade do outro e que nada lhe acontece. O município não trata das suas árvores na estrada, cai uma árvore sobre o carro de um cidadão, mata o cidadão, o município não tem nenhuma obrigação. O problema foi daquele cidadão. O cidadão está a andar na estrada, há um buracão que por negligência o município ou o Estado não reparou aquele buraco, não tapou o buraco, o indivíduo entra com o seu carro, estraga o seu carro, cria danos, fica ferido, não há nenhuma responsabilidade civil, nem dos municípios, nem dos governos provinciais, nem do governo central. Então, não pode. Nós temos que entender que nós temos direitos. Nós temos que entender que temos direitos. Então, as operadoras fizeram o apagão e o povo tem que ficar tal e qual. O povo não pode reagir. Paciência. Esta é a palavra sacramental aqui em Moçambique. Paciência. Violaram o nosso direito? Cortaram Janete? Paciência. Hoje restabeleceram
E aquilo que aconteceu ontem, não há problema nenhum. As operadoras estão intactas. Não. Chama atenção. Organizações defensoras de direitos humanos devem ser processadas essas entidades. Ainda estamos a falar no plano legal, no plano formal. Devem ser processados. O Estado deve ser processado. Se continuarem a fazer isto, o povo tem o direito de resistir. E essas medidas que o povo diz que quer implementar, que é para queimar todas as antenas, queimar os balcões dessas operadoras, queimar as direções do Ministério dos Transportes e Comunicações, queimar as delegações do Instituto Nacional de Comunicações, o povo tem o direito de o fazer. O povo está a levantar isso. Quem olha para os debates na internet vai ver que o debate é esse. Eu vou dizer que é um direito à resistência, um direito à desobediência civil. Quando as instituições formais violam os direitos dos cidadãos. Tem que ser. Tem o direito também a população de resistir. E espero bem que tenham percebido o recado. Porque, digo sinceramente, Vodacom, Encel, Movitel, se voltarem a obedecer esse tipo de leis, esta manifestação vai passar também para se refletir exatamente na vossa infraestrutura digital ao nível do país. Está bem? Se vocês violam direitos do povo, o povo vai violar também os vossos próprios direitos. O povo vai violar o vosso próprio patrimônio. O povo vai violar o vosso próprio ativo. Se não querem, quer uma relação igual com o povo, quer uma relação de respeito mútuo, quer uma relação civilizada, então respeitem o povo para o povo também vos respeitar. Se não respeitarem o povo também não é obrigado a vos respeitar. É assim que nós estamos. É por isso que estamos a fazer a manifestação. Porque ao longo de 50 anos, o povo nunca foi respeitado. Ao longo de 50 anos, o povo foi defraudado. Ao longo de 50 anos, o povo foi humilhado. Ao longo de 50 anos, o povo foi burlado. Ao longo de 50 anos, o povo foi mentido. Ao longo de 50 anos, o povo foi enganado. Ao longo de 50 anos, o povo foi pisado. Ao longo de 50 anos, o povo foi humilhado. É por isso que, depois disto, no fim da picada, o povo é obrigado a usar meios alternativos para se fazer ouvir. Porque o povo está a clamar aqui. O povo está a dar um grito de socorro. Que nós não votamos na Frelimo. Nós não votamos no candidato da Frelimo. O povo está a clamar. Nós não queremos mais raptos. Nós não queremos mais sequestros. Nós não queremos mais balas verdadeiras sobre nós. Nós não queremos mais gases lacrimogêneos nas nossas casas. O povo está a clamar que nós queremos melhores estradas, nós queremos melhores escolas, nós queremos respeito, queremos segurança nas nossas vidas. O povo está a clamar, está a gritar, está a pedir. E não se faz absolutamente nada pelo povo. Enganos e enganos, ainda se rouba a própria vontade do povo. E o povo diz, clamamos tanto, choramos tanto pelas vias legais. Agora temos que ir às vias alternativas para nos fazermos sentir. Esta que é a grande questão, esta que é a questão fundamental que está a acontecer agora. Então o povo está a optar por vias alternativas para se fazer sentir. O povo está a optar pelas vias alternativas para se fazer respeitar. Esta que é a grande questão que está sendo colocada aqui. Então, meus irmãos, em relação a isto, o que nós temos mais a dizer? Não temos mais nada a dizer. Hoje era apenas para felicitar, pedir mais uma vez a toda a juventude moçambicana, a pedir mais uma vez a todos os moçambicanos que estão envolvidos nestas manifestações. Não vamos pilhar bens públicos e bens privados. Vamos respeitar aquilo que os nossos irmãos, com seu esforço, construíram. Suas casas, os seus carros, os seus bens. Nós temos que respeitar, porque muitos deles foram aos bancos fazer empréstimos, muitos deles acumularam poucas poupanças durante muitos anos, muitos deles são os únicos bens que têm na sua própria vida e não têm mais. Bens públicos, bens privados, não vamos destruir. Vamos pura e simplesmente nos manifestar abertamente, vamos nos manifestar livremente. É isto que eu queria fazer este apelo. E pedir também ao Partido Frelimo,
pedir às forças de defesa e segurança, pedir a quem controla o Estado, não infiltrar pessoas no meio das manifestações para ir destruir bens para depois acusar o povo. Para ir, se querem resolver esse assunto, ouvi agora que o Partido Frelimo diz que está aberto ao diálogo, querem resolver esse assunto, então vamos pela via do diálogo. Querem resolver esse assunto, vão pelas vias legais, acolhedoras, de inclusão e de se ouvir de forma civilizada. Não usem meios subversivos de infiltração, de manipulação, de propaganda subversiva contra o próprio povo. Não vale a pena fazer isso, porque foram os métodos que foram usados ao longo de 50 anos. É bom abandonar esses métodos. Vamos agora responder aos anseios do povo. É isso que o povo quer. Queremos diálogo. Queremos discutir aquilo que o povo quer. Vamos ver o que que se tem que fazer para que o povo, de fato, sinta alívio na sua dor, sinta alívio no seu grito de socorro. Eu já digo algumas coisas. Uma das coisas que nós temos que fazer para ir a esse diálogo, ponto número 1, os votos não se negociam, os votos contam-se. Onde é que estão os editais do Partido Frelimo? Onde é que estão os editais dos órgãos eleitorais? Temos que começar por aí. Onde é que está o verdadeiro voto popular? O próprio Carlos Matssinho reconhece que, afinal de contas, anunciou resultados com base em dados falsos, cheios de irregularidades, dados fraudulentos, mas disse que não tinha tempo para corrigir. A própria Comissão Nacional de Eleições reconhece e confessa que usou dados fraudulentos, dados falsos, para indicar os resultados. Então, temos que começar por aí. Temos que tratar os dados verdadeiros. Temos que tratar a verdade eleitoral. Ponto número 1. Ponto número 2. Temos que corrigir erros históricos que foram cometidos neste país. O Estado não pode ser mais partidarizado. Temos que despartidarizar o nosso Estado. O Estado não pertence a um partido. O Estado não pertence a um grupo. O Estado é apartidário, é imparcial, é objetivo e é para servir o povo. O Estado não pertence a nenhum partido. Temos que acabar com isso. Remover a ditadura partidária dentro do Estado. Ponto número 4. Nós temos que implementar a questão da ideia que eu apresentei, que vi que todos os outros candidatos imitaram, que é a chamada descentralização fiscal, onde se exploram os recursos, a maior parte dos impostos ou dos benefícios fiscais devem ser canalizados para o desenvolvimento local dos distritos e das províncias. Temos que resolver o problema do emprego dos jovens. Temos, na minha opinião, neste quinquênio, estabelecer pelo menos 3 milhões de casas de habitação para os jovens. 3 milhões, é possível, no mandato. Temos que estabelecer pelo menos 500 a 600 milhões de dólares para financiar a iniciativa de projetos de jovens. Temos que fazer isso, para pôr os jovens que não têm emprego hoje a apresentarem projetos, serem financiados e crescerem, serem financiados e eles próprios serem dinamizadores da economia, terem a sua habitação, Isso é possível. Temos que definir essas metas. Metas para a habitação para os jovens, metas para financiamento dos projetos juvenis. Temos que definir isso. É isso que tem que ser negociado. E é isso que nós queremos negociar para a nossa população. Porque é o clamor, é o anseio, é a dor, é o grito de socorro que está entalado na garganta das pessoas. Então é isto que tem que ser o principal foco das negociações, principal foco do diálogo. Então é isto que tem que ser feito. E não exatamente agora andar a usar a força contra a população. Já viram? Está mais do que claro, a polícia não tem efetivo. A polícia não tem efetivo para a população. Não andar a matar pessoas, estão a matar pessoas. E outra coisa, outra condição também, tem que se libertar todos que estão detidos agora. Outra condição é que é preciso fazer funerais condignos para as pessoas que a própria polícia matou. E é preciso indemnizar todos aqueles que foram mortos no âmbito dessas manifestações. É preciso indemnizá-los, todos eles. É preciso tratar dos feridos. E isto é obrigação do Estado, porque o Estado fez uso abusivo e criminoso da sua força. É isso que tem que ser feito. São essas coisas que quisermos sentar à mesa das negociações, isto tem que ser feito. O povo que andaram a matar tem que ser indemnizado. O povo que andaram a ferir tem que ser tratado e indemnizado. Temos que fazer isto. Temos que dar garantias destes jovens que não têm casa, que vão ter casa.
Temos de dar garantias aos milhares de jovens que não têm oportunidades, não têm negócios, não têm projetos, porque se não tem um cartão de um partido não pode ter oportunidades. Temos que acabar com isso e irmos para uma nova fase. Estipularmos budget para financiar os jovens, independentemente do partido em que pertencem. Isto é que nós temos que fazer no futuro. É isto que o povo quer. É isto que o povo quer. Então, se nós formos à mesa do diálogo sem resolver isto, esse diálogo é um diálogo inútil. Porque eu não estou preocupado em ir lá para resolver os problemas do meu próprio estômago. Não. É por isso que agora sacrifiquei tudo na minha vida para estar na condição em que estou. Que sacrifiquei as minhas consultorias, sacrifiquei os trabalhos de assessoria, sacrifiquei o emprego chorudo que me deram ainda há pouco tempo antes disto, sacrifiquei a minha própria família, sacrifiquei a minha própria segurança física, sacrifiquei toda a minha vida para fazer esta luta. Então, não é por causa de dinheiro que eu estou aqui. Então, o que tem que ser feito são estas coisas para beneficiar este povo, para normalizar este país, para acabar com a ditadura sobre este país, acabar com os assassinatos, acabar com as perseguições políticas. Temos que construir um governo de unidade nacional. Agora aproveito de felicitar o presidente Renan. Fez agora um pronunciamento muito interessante e eu felicito o presidente Renan pelo pronunciamento que fez. Felicito o presidente do MDM, que juntou-se até, em certa medida, às próprias marchas, esteve muito ativo no funeral do Elvino Dias e do Paulo Guando. Felicito o presidente da Nova Democracia também, que está-se a posicionar muito bem. Felicito também o presidente da Revolução Democrática. Perdoem-me os outros partidos, mas estes são os presidentes de partidos que eu tenho visto a sua ação no terreno, os seus pronunciamentos públicos. Então temos condições aqui, nós também como oposição, de formarmos uma frente única, com os mesmos ideais e lutar para este povo. Ao invés de andarmos divididos e cada um a ser, digamos, cooptado pela Frelimo. A Frelimo dar uma mala de dinheiro aqui, dar uma mala de dinheiro ali, não sei o que. Não pode. Temos uma oportunidade aqui, temos eleições fraudulentas, temos eleições burladas. Então, toda a nossa oposição, com os pronunciamentos que fizemos, vamos nos juntar numa única linha. Vamos mostrar que não estamos dependentes do dinheiro. Vamos mostrar que não estamos corrompidos. Então vamos ter a mesma voz. Vamos fazer uma comunicação conjunta. Vamos fazer um comunicado de imprensa conjunto. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso conjuntamente. Então, de parabéns a todos os presidentes dos partidos concorrentes. Estão a ter uma atitude perfeita. Eu aproveito em público felicitá-los e dizer que estou totalmente disponível para fazermos essa luta juntos, esta caminhada juntos, para salvaguardarmos a verdade eleitoral, para salvaguardarmos o nosso povo, para defendermos os direitos fundamentais do nosso povo. Estamos todos disponíveis para isso. Então, meus amigos, era isto que eu vim aqui hoje partilhar convosco e dizer, hoje sábado, amanhã domingo, são 2 dias, para quê? Para a recuperação, para o reagrupamento. Portanto, aqui têm os seus negócios, vão ver os seus negócios, têm que ir à igreja, aqueles que querem descansar um pouco, como se diz na nossa linguagem aqui, para puxar o ar. Vamos puxar o ar. Segunda-feira, não estou aqui a dizer, vou anunciar as medidas da 3ª etapa da manifestação geral e nacional. E que vai ser uma medida muito mais dura do que a primeira. A primeira foi soft. A segunda, aumentamos um pouco o escalão. A 3ª vai ser muito mais dura, muito mais pesada. Tem que respeitar o povo. Como eu disse, a Frelimo deve ficar de joelhos perante o povo. Não vou usar outra linguagem, é isso mesmo. A Frelimo deve ajoelhar perante o povo, porque o povo é a soberania. Se o povo é a soberania, todos nós temos que nos ajoelhar perante a vontade do povo. Perante a vontade do povo não temos que usar armas, perante a vontade do povo não temos que prender pessoas, perante a vontade do povo não temos que disparar. Temos que nos ajoelhar, obedecer, respeitar e acatar a vontade do povo. A Frelimo nunca fez isso, nunca aprendeu a ser humilde, nunca aprendeu a respeitar a vontade do povo. Sempre fez as coisas como bem quer, querendo como não, como dizem. E isso vai ser feito, doa a quem doer. Essa é a cultura frelimista é essa. Doa a quem doer. Vamos fazer como queremos. Isso agora acabou. Como dizem na Nampula, Ana Malala. Ana Malala. Chegou o fim de haver esse tipo de pronunciamento arrogante, ditatorial, inflexível contra o povo moçambicano. Há de haver humildade. Todos nós temos que trabalhar para aquilo que o povo quer.
Nós devemos traduzir a vontade do povo como dirigentes, como políticos. É para fazermos o que o povo quer e não o que nós queremos. Não o que os nossos colegas do partido querem, não os nossos companheiros, camaradas e por aí fora. Não, temos que fazer o que o povo quer. Chegou a altura, chegou a hora de se fazer a vontade do povo. Chegou a altura de se ouvir o povo. O povo vem gritando há 50 anos. Chegou a altura de ouvir-se o que o povo quer, fazer-se a vontade do povo. É isso que nós temos que fazer. Por isso, meus amigos, na segunda-feira vou anunciar. Agora só vou dar-vos mais ou menos o quadro geral. A terceira etapa, já fizemos a primeira, já fizemos a segunda, vamos fazer a terceira. E falta depois a quarta. Na terceira etapa das medidas da greve geral e nacional, que vamos anunciar na segunda-feira, essa etapa nós vamos subir em escalão. É uma etapa que vamos envolver 4 milhões de moçambicanos. Vai ser 4 milhões de moçambicanos. Agora aproveito agora a dizer ao povo moçambicano, 4 milhões de moçambicanos, a partir da terceira etapa, vão estar envolvidos nas manifestações.